Olá, chegou a hora de ficar bem informado. O seu Foz Notícias está começando com os principais destaques do Espírito Santo e a gente vai ver na edição de hoje. Um foragido da Justiça da Bahia foi preso pela Guarda Municipal de Linhares. Esgoto em rua do bairro Interlagos, em Linhares, tem tirado o sossego de moradores e de comerciantes. Um projeto criado por estudantes do SENAC de Colatina ganhou o Prêmio Nacional. No sul do estado, a Polícia Federal deflagrou uma operação de combate ao abuso sexual contra crianças e adolescentes. A Polícia Militar de São Mateus anunciou um reforço da Força Tática na região. Confira uma entrevista no último bloco, um bate-papo com o prefeito de Linhares, Lucas Escaramuça, que fala sobre o primeiro ano de governo dele, faz um balanço da gestão. Tudo isso e muito mais agora no seu Foz Notícias, que está começando. Um homem com mandado de prisão por estupro de vulnerável na Bahia foi preso pela Guarda Civil Municipal de Linhares. Um homem de 38 anos foi preso pela Guarda Civil Municipal de Linhares na manhã desta terça-feira, durante patrulhamento de rotina na Praça Nestor Gomes, no centro da cidade. Segundo a GCM, a equipe percebeu um indivíduo em atitude suspeita por volta das 8 horas e realizou a abordagem. Após consulta ao Sistema da Justiça, foi constatado um mandado de prisão em aberto, expedido pela primeira vara criminal da comarca de Teixeira de Freitas, na Bahia, pelo crime de estupro de vulnerável. O homem recebeu a voz de prisão e foi encaminhado à Delegacia Regional de Linhares, onde está à disposição da Justiça. E um grupo de servidores da saúde fez mais um protesto em frente à Prefeitura de Linhares nesta terça-feira. A manifestação começou cedo na sede da Prefeitura de Linhares. Por volta das 9 horas, dezenas de servidores se reuniram para discutir melhorias para o setor da saúde e também garantir a manutenção dos empregos dos contratados. Quem trabalha na saúde sabe que final de ano a situação é complicada. Porque quando encerra contrato, quando chega a empresa sem dialogar, é por isso que nós estamos aqui. E jamais iremos assinar algo se não for apresentado e dialogado. Não foi dialogado conosco no Conselho, né, Luciano? Não chegou nada para nós no Conselho sobre essa OS que está chegando em Linhares, sem conversar nem com o Conselho e muito menos com a Câmara de Vereadores. Uma comissão se reuniu com o prefeito Lucas Escaramuça e entregou uma proposta com algumas reivindicações. O prefeito prometeu dar uma resposta até o fim do dia. Estamos aqui simplesmente com a proposta levamos uma proposta como conselho, junto com as entidades de classe, junto com os conselheiros que estavam presentes, para não atrapalhar o sistema público de saúde do município de Linhares, para que todos compreendam isso, para que todos os usuários, os servidores, a população de Linhares compreendam o fato e gestor compreenda. Nós estamos preocupados com a falta de serviço e não existe mágica, ninguém vai conseguir mágica para contratação. E se isso acontecer, isso vai resvalar na população, a população é que vai sofrer. Bom, a informação é de que um representante desse movimento se reuniu com o prefeito Lucas Escaramuça, mas o resultado desse encontro não foi divulgado. Moradores da Avenida República, em Linhares, no bairro Interlagos, reclamam do mau cheiro provocado por esgoto na rua. Eles acionaram o SAAI do município, mas o problema ainda não foi resolvido. Imagine o seguinte cenário: chegar em casa na hora do almoço e dar de cara com essa situação. Esgoto correndo a céu aberto em frente ao portão da sua casa. Essa é a situação que alguns moradores do bairro Interlagos enfrentam todos os dias. E, segundo eles, não é de hoje que isso acontece. Rapaz, não tem jeito, a gente reclama direto, todo dia. Eu tenho aqui, eu vendo meu picolézinho, atrapalha, e tem dia até eu vender meus picolé. Eu tenho minha mulher que ela tá doente, ela tá de cadeira de roda, fica também nesse mau cheiro. E isso aqui traz uma dor de cabeça para todo mundo que mora aqui, que isso aqui corre demais, eu só corre férias. E nós reclamamos, mas não tem jeito, pede, vem aqui, puxa um pouquinho e vamos embora. Para tentar diminuir a quantidade de esgoto que escorre no local, os moradores improvisaram, colocando uma pedra na tampa. O Anderson disse que já procurou as autoridades e informou a situação, porém, o problema não foi resolvido. A gente já ligou, para vários setores responsáveis, vieram aqui com o carro-pipa, justamente tirar o esgoto daqui, mas a questão
é diariamente. É um dia sim, um dia não. Daqui a pouco, isso daqui estoura, joga fezes para tudo qualquer lado, no horário do almoço, no horário da janta. Então tá complicado. Eles vêm aqui, tentam fazer alguma coisa, mas não resolve a situação. O bueiro citado fica na Avenida República, próximo ao Campo São Paulo Apóstolo. Além de conviver com o esgoto a céu aberto, quando chove, os moradores reclamam de alagamentos. Alguns vereadores até foram ao local, mas a resposta não foi positiva. Já vieram aqui alguns vereadores e até alguns disseram, alguns dos trabalhadores, que a questão não é com eles. Precisam aí da liberação do prefeito para poder resolver essa questão. Porque quando estoura aqui esse esgoto, estoura lá na esquina da esquerda, né, da direita e da esquerda, dos dois bueiros. Então os dois bueiros estouram, esgoto sai para fora e aqui também, que está na nossa porta, né? Molha essa calçada todinha. Daqui a pouco, no finalzinho da tarde, vocês podem passar aqui novamente. Vai estar tudo molhado de fezes, né? Diariamente isso acontece, independente da chuva ou não. Diariamente isso daqui está acontecendo. E um projeto criado por alunos do SENAC de Colatina acaba de conquistar o 3º lugar em uma premiação nacional de inovação. A gente começa a subida devagar. Pelo caminho, o olhar vai para o lado de dentro, para o trajeto, para o silêncio do lugar. Quando chegamos lá em cima, a paisagem aparece, a cidade surge lá embaixo e o rio se desenha. Colatina se mostra grandiosa. O mais curioso é que, para viver tudo isso, nem foi preciso sair de casa. Essa visita pode ser feita na palma da mão, pelo celular ou pelo computador. Quem acessa o conteúdo consegue olhar em volta, escolher o caminho e conhecer os detalhes com calma, como se estivesse realmente visitando o local. Essa forma diferente de conhecer Colatina faz parte do Guia Tour, um aplicativo web bilíngue em português e inglês, criado por alunos do curso técnico em desenvolvimento de sistemas do SENAC Colatina. Um dos valores que o SENAC preza, né, dentro do seu trabalho é justamente o turismo. Né? E aqui em Colatina a gente entende que existe uma grande dificuldade, né, relacionada ao turismo. E a partir disso, o grupo dos alunos se reuniram, né, e eles tiveram a ideia de juntar todas as tecnologias que estão presentes aqui dentro da sala do Inspira Mais, do SENAC Colatina, para poder desenvolver todo esse projeto que é o Guia Tour, para levar o ponto turístico até a pessoa antes mesmo dele ir até o ponto turístico. Então é uma forma de você dar um aperitivo para essa pessoa, incentivar ela a ir até esse ponto turístico. Além dos vídeos em 360 graus, a plataforma conta com um chatbot com inteligência artificial, que funciona como guia digital, ajudando o turista a planejar a visita e escolher os roteiros. Nós temos no site os vários pontos turísticos. Tem o Cristo Redentor, tem o Pôr do Sol, que nós podemos contemplar também juntamente a Ponte Florentina Avidos. Temos o Centro de Ciências, a Catedral e ao todo são 6. E esse projeto, que nasceu em Colatina, ganhou destaque a nível nacional. O Guia Tour foi finalista de uma das principais premiações de inovação do sistema CNC Sesc Senac, que aconteceu este mês no Rio de Janeiro, conquistando o 3º lugar do prêmio Inova Mais. Foi muito importante estar lá representando os meninos, né? O 3º lugar foi uma vitória para a gente, é um feito histórico, né? Para a gente aqui do SENAC Colatina. Então a gente tem que valorizar todo o resultado que teve, né? Mas isso só foi possível por causa dos alunos, que eu encaro que é o verdadeiro prêmio, né? O verdadeiro prêmio é estar do lado de alunos que de fato querem um futuro melhor para a cidade. O reconhecimento veio na categoria Soluções Inovadoras para o Mercado, concorrendo com todo o sul e sudeste do Brasil.
São vários estados potenciais na área de tecnologia, né? A gente sabe que é referência do Brasil e a gente conseguiu ser o único representante do Sudeste nessa parte finalista, né, que teve, ficando à frente aí de Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro, né? E conseguimos aí o 3º lugar, representando o Espírito Santo. É uma experiência de aprendizado que os alunos levam para a vida toda. Eu fui o desenvolvedor do site, eu desenvolvi o site e com certeza eu tirei um aprendizado muito grande do site. Foi provavelmente o auge da minha vida até agora foi desenvolver esse site. Foi o que eu mais gostei. É extremamente importante por isso, porque ele passa a parte profissional para os alunos, onde eles vivem de fato situações que eles vão conseguir fazer, às vezes eles não vão conseguir fazer certas coisas, e a partir disso eles vão aprendendo a parte profissional e vai evoluindo, né? Porque a gente sempre diz que isso tudo só é possível acontecer, né, se a pessoa que estiver ali sentada na cadeira, estudando, ela valorizar aquilo que está sendo passado pelo instrutor. Uma ideia que nasceu na sala de aula e hoje leva Colatina para muito além das telas. Vocês podem estar acessando o Guia Tour no nosso Instagram, que é Guia Tour 360. Também tem o nosso YouTube, que também é Guia Tour 360, e lá vocês vão encontrar nossos vídeos de drone, 360 e tudo mais. Então, se vocês quiserem conferir, é só ir lá. Tecnologia, educação e criatividade se uniram para contar uma nova história. Uma história escrita por jovens que transformaram o aprendizado em experiência e conhecimento em oportunidade. Um projeto que mostra que Colatina também é destino. Parabéns para essa turma. Agora a gente confere como fica o tempo nesta quarta-feira de verão. A véspera de Natal será com o tempo aberto na maior parte do Espírito Santo. As temperaturas em Linhares variam entre 21 e 31 graus. Colatina, mínima de 21, máxima de 32. São Mateus, variação entre 22 e 28. Em Cachoeiro, a mínima é de 22, máxima de 32 graus. Já em Vitória, as temperaturas variam entre 22 e 29 graus. A seguir, teve a operação da Polícia Federal de combate ao abuso sexual infantil no sul do estado. Veja também outros destaques da região. Vamos também a São Mateus. Voltamos, minha gente, com o nosso segundo bloco do Foz Notícias de hoje. A Polícia Federal deflagrou uma operação de combate ao abuso sexual contra crianças e adolescentes na internet. Foi em Anchieta, sul do estado. A casa de um morador de Anchieta foi o alvo da Operação Adeona 9, deflagrada pela Polícia Federal na manhã desta terça-feira. A ação teve como objetivo reprimir crimes de divulgação de violência sexual contra crianças e adolescentes na internet. Durante as investigações, os agentes identificaram que o suspeito teria armazenado cerca de 150 arquivos, entre imagens e vídeos, com conteúdo de abuso sexual infantil. No imóvel, os policiais federais cumpriram um mandado de busca e apreensão expedido pela Justiça de Guarapari. Equipamentos eletrônicos foram recolhidos e devem passar por perícia para auxiliar no andamento das investigações. Também foram apreendidos 2 celulares, um SSD e um pendrive, todos com indício de conter material ilícito. O homem poderá responder pelos crimes de armazenamento e compartilhamento de conteúdo de violência sexual contra crianças e adolescentes. O nome dele não foi divulgado. Bom trabalho da Polícia Federal, né? E um roubo a um comércio no centro de Piúma, litoral sul capixaba, terminou com a prisão de um suspeito poucas horas depois do crime. O assalto aconteceu em uma loja de venda de embalagens no centro de Piúma e foi tudo registrado por câmeras de segurança. Nas imagens é possível ver o homem de blusa cinza e boné entrando no estabelecimento e se dirigindo diretamente ao caixa. Em seguida, ele coloca a mão na cintura e mostra o que parece ser uma arma. Sob ameaça, o atendente recolhe todo o dinheiro do caixa e entrega ao suspeito, que foge logo depois. O valor levado foi cerca de R$300. A Polícia Militar foi acionada e chegou ao local em poucos minutos. Com as imagens do vídeo monitoramento e as características do autor, as equipes iniciaram buscas pela região.
Horas depois, os militares localizaram Jefferson Barbosa de Sena, de 33 anos, na casa onde ele mora. No momento da abordagem, os policiais perceberam que ele havia feito a barba na tentativa de dificultar o reconhecimento. A arma usada no crime era falsa. Jefferson alegou para a polícia que é usuário de drogas e cometeu o crime para poder comprar o produto. Após o roubo, um gesto incomum surpreendeu os funcionários da loja. Ao saber que o filho havia cometido o crime, o pai do suspeito foi até o estabelecimento comercial e devolveu todo o dinheiro levado do caixa. Jefferson foi preso em flagrante, levado para a Delegacia Regional de Itapemirim e, em seguida, encaminhado ao Centro de Detenção Provisória. A gente conclui aí os destaques do sul do estado, agora vamos para o norte. A Polícia Militar anunciou a formação de uma nova turma de oficiais para reforçar a força tática, a tropa de elite da corporação. Bom, vamos saber os detalhes agora com o nosso colega João Batista, direto de São Mateus. Olá, Cláudio Henrique. Olá, amigos que estão acompanhando o Foz Notícias. Bom, vamos falar sobre esse nivelamento da polícia, que é um curso, que preparou cerca de 13 novos policiais que vão integrar a Força Tática em São Mateus. Foram 13 novos policiais que completaram o curso de nivelamento com o objetivo de reforçar as operações da Força Tática. O curso é a preparação final para aqueles que assumem funções críticas no combate à criminalidade. É um planejamento intenso dos nossos oficiais, com o objetivo de complementar a nossa equipe de Força Tática, que já é uma equipe técnica, é uma equipe que vem todos os dias fazendo patrulhamento das áreas conflagradas no município de São Mateus, mas também abrange Conceição da Barra e Pedro Canário. Passamos por alguns momentos intensos de grandes apreensões no município e todas elas tiveram a participação da nossa querida Força Tática, equipe muito técnica, e é uma equipe que agora ainda vai ganhar um reforço, Com esse curso que foi feito de nivelamento, nós estamos preparando mais 13 policiais para poder compor a equipe e todos os dias nós vamos ter a Força Tática patrulhando as ruas do município de São Mateus, Conceição da Barra e Pedro Canário. De acordo com o tenente-coronel, o curso foi intenso, mas necessário para que os novos integrantes da Força Tática possam colocar em prática o aprendizado. Desde o curso de nivelamento, desde o primeiro dia, foi bastante intenso, com muita atividade física, com muita técnica e fechou a semana com um estágio operacional em que a nova equipe, os novos policiais que vão integrar a Força Tática, também assimilaram e colocaram em prática tudo que eles aprenderam durante o curso. Então, assim, foi bastante intenso, não é fácil, mas são homens honrados, são pessoas que têm buscado essa complementação, então, são pessoas que já sonhavam antes de participar da Força Tática, que é a tropa de elite da unidade. Hoje eles são de parabéns por ter conseguido com êxito superar todos os obstáculos e concluir o curso com louvor. Nos meses de novembro e dezembro, as operações conjuntas resultaram em apreensões recordes de armas, drogas e produtos do crime. Segundo o comandante do 13º Batalhão, o reforço na Força Tática coincide com um momento crucial para a segurança pública, onde os índices de criminalidade, especialmente no tráfico de drogas, mostram uma queda. Esses resultados têm sido uma certa rotina para a unidade, as grandes apreensões, as grandes quantidades de entorpecentes que foram feitas no mês de novembro e dezembro. Mas ao longo do ano diversas operações foram realizadas e isso tem refletido também nos números positivos que a gente tem para apresentar para a sociedade. Essas grandes apreensões, na verdade, foram frutos de um trabalho integrado entre as forças de segurança, não só a Polícia Militar, mas também a Polícia Civil, a Polícia Penal também, que participaram também, contribuíram tanto diretamente nas operações, quanto também no levantamento de alguns dados importantes que culminaram na apreensão não só de drogas, mas também na apreensão de um grande número de armas de fogo ao longo do ano 2025.
E a polícia prendeu um homem acusado de aterrorizar a região dos Quilômetros, zona rural de São Mateus. Pelo menos ele confessou 5 homicídios registrados nos últimos dias. A Polícia Militar realizou uma importante prisão na manhã desta terça-feira no quilômetro 28, em Santa Leocádia, zona rural do município. Um jovem identificado como Cauê Siqueira Felicíssimo, de 18 anos, foi preso durante a ação. O Major Bergamin, do 13º Batalhão, conversou com a nossa reportagem. Mais uma vitória, uma resposta forte da Polícia Militar. Nós prendemos esse criminoso, autor de 5 homicídios, 2 na região de Santa Maria, 2 na região do quilômetro 28 e 1 na região do quilômetro 41. E ele vinha acionar, além da possível participação em outros crimes que ele ainda não confessou, mas as armas já foram entregues na Polícia Civil. Ele está sendo ouvido agora pelo nosso delegado de homicídios. Então a gente quer crer que pode aparecer ainda a participação dele e de outros criminosos em mais homicídios. Mas essa é uma resposta forte da Polícia Militar para a população continuar confiando nas suas forças de segurança. Nos últimos 30 dias, nós fizemos o maior volume de operações já feitas pela unidade, com diversas apreensões e apoio a outras instituições, como a Polícia Federal, a Polícia Civil, a Polícia Penal, e em diversos municípios. E agora a gente tem esse resultado dessa prisão desse criminoso que vinha assolando a região dos Quilômetros. A polícia acredita que com a prisão do suspeito haja uma queda no número de homicídios na região. Ele era um dos autores. Na semana passada nós prendemos 4 elementos que faziam parte de uma quadrilha que também atuava na região de Guriri. Então a gente acredita que agora, com a ajuda da Polícia Civil e dos outros órgãos, agradecer ao Ministério Público e ao Poder Judiciário, que vão manter esses criminosos presos, que esse é um dos grandes problemas da nossa legislação. A Polícia Militar prende muito, mas infelizmente às vezes eles não permanecem presos. Então, com a manutenção desses criminosos presos, a gente tem a tendência de uma curva, de um declínio no número de homicídios. Cláudio, esses foram os nossos destaques de hoje. Voltamos ao estúdio com você. Um grande abraço. A gente volta a se encontrar amanhã em mais uma edição do Foz Notícias. Obrigado, João, pelas suas informações. Até a próxima edição. Vamos conferir como o Mercado Agro fechou o dia de hoje. O Arábica bebida dura R$ 2.083 a saca. Conilon tipo 7, R$ 1.200. Café Conilon tipo 78, R$ 1.195 a saca. Pimenta do Reino, R$ 27,50 o quilo. E a saca do cacau, R$ 1.500. Voltamos, este é o nosso terceiro e último bloco do Foz Notícias, aqui na sua TV Foz, canal 16.1. Nós fizemos uma entrevista com o prefeito de Linhares, Lucas Escaramuça, que faz um resumo, um balanço do seu primeiro ano de governo à frente da Prefeitura de Linhares. Confira como foi a conversa. Mais um ano que eu termino com a clara certeza de que nunca se entregou tanto em uma gestão, em um primeiro ano de mandato. Nunca. Nós estamos falando desde obras estruturantes, como uma ponte ligando Interlagos ao Viso, uma rodoviária em parceria com o governo do estado. Estamos falando de 7 unidades de saúde em construção, escola em tempo integral. Nós estamos falando de um CAPS, para transtorno psicossocial severo, sendo construído. Então, assim, muitas obras. E obras pequenas, que chegam àqueles que eram esquecidos, iluminação de um beco, iluminação de um loteamento, um calçamento de uma rua que 40 anos esperava. Então, acho que a gente olhou para todos, a gente conseguiu entender isso, a gente teve grandes avanços, né? A gente está falando de um hospital geral de Linhares que passou a fazer cirurgias de cataratas, colonoscopia, endoscopia, pterígio. Nunca seria imaginado isso em Linhares. Então, a gente avançou bastante e a gente termina o ano com um feito muito significativo para a gente, que foi poder fazer uma justiça remuneratória de 31 categorias esquecidas. A gente terminou o ano aprovando na Câmara um ajuste salarial, um aumento salarial, que representa tirar 31 categorias abaixo do mínimo nacional, e posicionando isso com justiça remuneratória. Há 8 anos, os aumentos que a Prefeitura dá, a correção, sequer faz o salário dele chegar ao mínimo, é pago com complemento. E a gente conseguiu dar esse salto para aqueles que mais esperavam e que tanto entregam. Estou falando de servente, estou falando de gari, estou falando de contínuo, eu estou falando de braçal. E a gente termina o ano, inclusive, pagando agora uma antecipação do ticket, uma antecipação do abono do dia 30 para o dia 23,
para injetar 45 milhões junto com o salário no comércio e pagando integral o aposentado, o pensionista. A gente viu cidades aí da capital pagando R$1.000 de abono, né? Cidades grandes pagando R$500. E a gente, com toda a dificuldade de um primeiro ano, né, de custeio da máquina, que não era com o nosso orçamento, a gente consegue dar um abono de 1.280, entregar isso para o servidor e antecipar isso para o comércio antes do período do Natal. Então, assim, termina o ano com muita felicidade, entendendo que foi um ano de grandes conquistas para nós. E para 2026, prefeito, o que o senhor planeja aí, agora com orçamento próprio, né? O município, o senhor estava conduzindo com o orçamento anterior, como é que vai ser agora? O que a gente precisa é isso, manter as grandes parcerias que funcionam, como uma parceria com o governo do estado, né? Pensar nos projetos que a gente vai colocar em pauta. Por exemplo, a gente acabou de iniciar a licitação da escola de povoação, uma escola de tempo integral de ensino fundamental de povoação. Mas a gente tem um porto para começar a licitar de povoação, a gente tem um porto de regência, a gente tem a rua histórica de povoação, a gente tem em fase de convênio a Avenida das Estrelas com a 4ª Avenida lá no Pontal, fase de convênio já, macrodrenagem do Santa Cruz, macrodrenagem da Quintino Bocaiúva com a Interlagos, tudo em fase de convênio. E a gente tem um grande projeto, Cláudio, um grande projeto, que é toda a macrodrenagem de Bebedouro, todo o resgate histórico da rua principal de Bebedouro, readequação, requalificação da rua, né, calçamento do JJ e o trevo de Bebedouro com as indústrias ali na altura da 101, tudo isso com uma estação de bombeamento, bombeando para o Rio Doce, tudo isso em fase de projeto concluído, para tentar a parceria com o governo do estado e usar recursos do governo do estado para executar essa grande obra. Então, assim, a gente tem grandes obras projetadas, né? Então a gente vai continuar realizando grandes feitos na cidade de Linhares, em parceria com o governo do estado, não abrindo mão de convênios aonde eles estiverem aí, como, por exemplo, a gente vai iniciar a licitação da escola do tempo integral do Mata do Cacau, que a gente conseguiu no FUNPAS, fizemos o projeto esse ano. Iniciamos a unidade de saúde do Canivete, que a gente conseguiu o recurso no PAC, fizemos o projeto esse ano. E queremos o ano que vem, né, se Deus quiser, licitar, né, a reforma, a requalificação do nosso mercado municipal. O nosso mercado municipal. A gente já organizou mais ou menos o mercado, já deu uma organizada nele, mas o nosso sonho aí é poder, nesses 4 anos, entregar um mercado municipal à altura do que Linhares e do que aqueles comerciantes merecem para performar melhor ainda. Então, assim, um ano feliz e a gente espera que o ano que vem a gente tenha grandes parcerias e entregue ainda muito mais para o linharense, avançando mais em educação, avançando mais em saúde, porque saúde é um desafio. A gente avançou, a gente vê muitos elogios no HGL. Por exemplo, hoje eu recebi de um pedreiro que chegou para mim, me parou e falou: você melhorou 80% o HGL. Não é? Você tem cirurgia de catarata, você tem colonoscopia, endoscopia, mas a porta de entrada ainda superlota, porque as nossas unidades de saúde precisam de performar melhor, mas a gente só vai performar melhor quando a gente tiver mais apoio no HGL, porque nós somos a única cidade que tem um hospital e esse custo é muito grande. Então a gente precisa de achar a melhor metodologia para a gente investir mais na unidade de saúde e tirar um pouco o peso do Hospital Rio Doce. Lembrando que a gente quer, para esse ano, licitar a nossa UPA adulto ali no aviso, no local que a gente já está vendo. Então acho que nós vamos ter em 2026 grandes avanços e grandes feitos. Prefeito, para a gente finalizar, eu queria que o senhor deixasse uma mensagem aí ao povo de Linhares e do Espírito Santo que nos assiste agora, uma mensagem de Natal. Ô, Cláudio, a mensagem é de agradecimento. Eu falei que eu não me acostumei a ser chamado de prefeito ainda, eu sou um colaborador do município de Linhares, é assim que eu gosto de ser visto. A minha alegria é poder ser cumprimentado por todos, a minha alegria é poder abraçar o gari que passa na minha rua, dar um abraçozão e falar: meu prefeito, né, tô te acompanhando, parabéns. O mesmo eu faço com todos na cidade de Linhares. Então, eu só tenho a agradecer o acolhimento que tiveram a minha equipe. A gente está aqui para respeitar a dor de todo mundo, a gente não está aqui para tomar lado, a gente está aqui para entregar o melhor para a cidade de Linhares, respeitando o posicionamento de todos e não justificando o que não melhora a gente. O que não melhora a gente deixa passar e a gente está aqui para performar. Então, meu sentimento é de gratidão, estou feliz, acho que foi um ano que a gente nunca entregou tanto no primeiro ano, tenho certeza disso. E a gente vai entregar muito melhor, melhorando a cada dia a partir do ano que vem. Um Feliz Natal para todos e que a gente tenha um ano novo de realizações em família e com a proteção do nosso Senhor Jesus Cristo.
Obrigado ao prefeito Lucas pela entrevista. Obrigado a você, nosso telespectador. Continue seguindo as redes sociais da TV Foz no Instagram, Facebook. O nosso canal no YouTube é TV Foz Linhares. O WhatsApp é o 3373-2000. A gente se encontra na próxima edição. Até lá.